Oi, pessoal, como eu prometi para vocês aí nos stories, eu ia mostrar um pouquinho de como eu faço para gerenciar os processos aqui no escritório, tá? A parte de gestão mesmo. Então, eu resolvi fazer um tourzinho mostrando para vocês como é que eu organizo esses processos. Eu já tinha feito uma outra vez, mas acredito que algumas pessoas não viram e hoje eu fiz mais detalhadamente, tá? Mostrando como é que eu organizo os processos, o que vem para mim inicialmente, né, como eu diligencio a parte do trâmite administrativo, o trâmite judicial, como eu armazeno esses processos, tudo aqui nosso, esses processos eles são fiscalizados, né, posteriormente quando eu diligencio, através de planilhas internas, de cadastros, né, de programa interno de controle de andamento processual, tá? E isso é muito importante na parte de gestão para que vocês tenham controle, independente se você trabalha só, independente se você tem alguns colaboradores, mas isso é super importante para o andamento desses processos de forma célere. Eu já falei para vocês também da questão da equipe, né? Que eu, nessa parte que eu faço de previdenciária, eu não vejo necessidade de você ter uma equipe tão volumosa, tá? Contanto que você tenha uma organização interna que funcione, né? E eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como funciona aqui. Fiz esse tour para que vocês entendam um pouco como é que eu gerencio esses processos e como é que eu tenho controle da minha demanda, tá? Então, eu vou começar aqui a mostrar. Olha só, pessoal, esses processos são os que chegaram essa semana, tá? Então, eles vêm para mim, para que eu possa analisar e diligenciar aqui para as meninas, ver o que é do administrativo, ver o que é judicial, ver o que precisa renovar exame, organizar toda a parte documental, tá? Para que esse processo possa tramitar aqui da forma mais conveniente para o cliente, né? Esses aqui são os da semana para exames médicos nas clínicas, né? Eu mando sempre um documentozinho com os nomes dos clientes e os exames que eu ainda vou anotar aqui que eles precisam fazer, que é através das requisições dos médicos, tá? E os processos de algumas pessoas dessa semana que já foram para exame e eu tô aguardando a marcação da consulta com o médico para que ele possa laudar e essas pessoas possam ter o retorno nas clínicas, né, para que tenham os atestados e a gente possa judicializar ou o processo ir para o administrativo, tá? Esses processos aqui já foram analisados por mim, né, são os que chegaram e estão completinhos para que possam ser agendados os auxílios, tá? Então, eles vêm para cá para que as meninas possam agendar. Aqui são os processos, provavelmente, dessa semana, né, que estão para puxar carta no INSS, tá? No meu INSS do cliente, certo? Aqui são os que foram agendados, processos do INSS digital, aqui com a minha senha, né, do convênio com a OAB, certo? E aqui tem os processos de INSS digital agendados com pendências. Na verdade, não são pendências, tá? São documentos complementos que a gente acha que precisam serem solicitados para que o processo, caso precise ser judicializado, a gente tenha provas mais robustas para o andamento processual, tá? Mas aí os documentos inerentes ao procedimento administrativo, eles ficam completos, né? Estão faltando alguns outros documentos que a gente acha mais necessário. Aqui são os processos indeferidos com pendência, que também são cobrados. A Cris cobra toda semana, né, Eliane? Esses processos. E provavelmente a gente vai dar uma olhadinha para ver o que chegou de pendência. A Cris ainda não chegou, vou ter que ver com ela o que é que chegou para ver o que sai daí dessas pendências, tá? Esses processos administrativos, 120 dias com pendência, são processos que já estão para ser judicializados, porque já ultrapassaram 120 dias. Depois eu explico para vocês o porquê dos 120 dias, tá?
é um entendimento interno aqui da Turma Recursal de Alagoas, no tocante a desídio do INSS, e eles estipularam esse prazo de 120 dias, a gente não tem batido muito de frente, porque caso a gente venha recorrer à morosidade do trâmite processual em um recurso, né, iria atrasar demasiadamente. Então, a gente prefere aguardar os 120 dias realmente para que a gente possa judicializar, tá? São processos sem resposta do INSS que estão com pendência para que sejam judicializados. Então, tem que ser cobrado também dos clientes esses processos. E as pendências para agendamento administrativo. Aqui são os que a gente encontrou pendências mesmo, que um CAD único, algum documento ali sine qua non para que a gente possa agendar administrativamente e que esse processo corra, né, sem que o INSS solicite ou abra exigência, tá? Então, é mais ou menos isso. Eliane aqui já fazendo a planilhazinha dos processos judicializados essa semana. O controle eu sempre faço, ela me manda toda sexta-feira, ela vai colocando os processos que foram judicializados e vai me enviando, tá? A Cris que tem as planilhas desses processos administrativos, quando ela... Gente, aqui, isso aqui fica na minha sala, porque tudo sou eu que analiso, tá? Então, esses processos aqui são os processos que precisam fazer correções de CNIS. Como eu falei para vocês, eu cobro por ato, cobro para fazer qualquer tipo de correção no CNIS, tá? Eu não faço essas correções só porque eu estou fazendo um planejamento previdenciário ou porque eu esteja dando entrada em uma aposentadoria, tá? Se for para dar entrada numa aposentadoria, primeiro eu faço as correções necessárias e cobro por esses serviços agregados, tá? Então, isso aqui são os processos que eu preciso analisar também, que eu vou dar uma olhadinha hoje para ver as correções que precisam ser feitas, né? Já baixei muito aqui a pilha, porque alguns eu já diligenciei para as meninas agendarem e requererem o que for necessário administrativamente, tá? Aqui eu tenho as pilhas dos processos judiciais que estão aguardando intimação, né? Esses processos são os que foram judicializados, né, que estão aguardando ou marcação de perícia ou de audiência. Isso tudo fica, toda essa parte aqui, ela fica no sistema interno, tá, do escritório, com o número de processo, o andamento processual, que eu tenho controle de tudo também, certo? E aqui os processos já com perícias marcadas, que a gente tá aguardando as perícias, tá? A partir do momento que as perícias são feitas ou que as audiências são feitas, elas vão ali para um outro armário, ou para expedição de RPV, ou no caso de perícia desfavorável, a gente volta lá para o administrativo para ver o que pode ser feito, ou a perícia favorável, a gente sobe para cá, tá? Que vai ser aguardando intimação novamente, ou da marcação de audiência, quando for matéria de fato que precise de audiência, ou marcação, ou julgamento, né, do processo, tá? Então, gente, consegui fazer um tour aqui no escritório que vocês tanto me pedem, para mostrar um pouquinho como é que eu gerencio esses processos, tá? A parte de gestão, eu costumo dizer que existe a gestão vertical e a gestão horizontal. Tá? A gestão vertical é quando tem alguém no topo ali da pirâmide, né? Organizando tudo, tá? E diligenciando, mas também fazendo parte de todos os procedimentos. Como vocês viram, a minha demanda aqui, ela é um pouco alta, então eu não consigo gerenciar dessa forma, certo? Então eu prefiro fazer essa gestão horizontal. Eu dou autonomia, né, para que meus colaboradores, para que secretárias de outros escritórios de interior, elas possam organizar esses processos, tudo vem para minha mesa, tudo passa por mim, tá? Mas eu tenho planilha e andamento processual de tudo, então um dia na semana eu verifico todos esses andamentos, o que eu acho que tá lento, eu dou uma cobrada, dou uma ligada, cobro diretamente a esses colaboradores, né, funcionários, para que eles possam dar agilidade, né, nos procedimentos e prosseguir ali o feito, tanto dos processos administrativos e judiciais, tá? De vez em quando eu também paro aqui, que é o que eu vou fazer hoje, para analisar os processos com pendência, porque às vezes elas enxergam algumas pendências que dá para dar entrada no processo, né, sem aquele documento, para que vá
dando andamento processual, e a gente coloque como complemento, que é diferente de pendência. Tá? Eu tenho essa diferenciação aqui no escritório, que é documento sine qua non ali, documento de exigência da jurisdição, né, ou do INSS, a gente coloca como pendência, mas o que é complemento, a gente vai dando prosseguimento e vai cobrando os complementos. Então aqui eu tenho lista de pendências, daquelas pastinhas e daquelas pilhas todas que eu mostrei a vocês. Tenho lista de complementos, tá? Não tenho como mostrar essas listas para vocês, porque tem todos os dados dos clientes, todo telefone, endereço e etc. Então não tenho como mostrar para vocês. Eu acho que até já mostrei no History uma vez de longe para vocês como é que ela organiza essas planilhas. Inclusive ela vai colocando cores. A gente tem uma planilhazinha de pendências que ela vai colocando cores. O que é complemento fica em amarelo, o que é pendência vai ficar em vermelho, e em verde é o que já está apto a sair do administrativo para ser judicializado, tá? E depois no final do mês ela paga essa documentação, esses nomes dessas pessoas, e deixa só no sistema interno de cadastro de clientes do escritório, que é um sistema pago. Tá? Então, tem toda essa dinâmica aí de organização, e eu prefiro essa forma de gestão horizontal, tá? Que eu dou essa autonomia para que esses colaboradores eles possam mexer nos processos, para que eles possam organizar da forma como eu ensinei aqui dentro do escritório esses procedimentos, e uma vez por semana eu dou uma analisada nas planilhas, como eu já falei para vocês, para ver o que eu posso dar celeridade. Dou uma analisada também nos processos judicializados, para ver se estão com a petição toda correta e etc, para que sejam protocolados. Dou uma analisada nos processos administrativos, essa parte de exames, né, de marcação de exames e etc, toda comigo, toda concentrada comigo. E aí eu passo para que seja só marcados os exames e as consultas médicas necessárias, mas essa parte médica se concentra comigo, porque se eu achar que aquele cliente necessita de um outro exame, eu já peço para encaminhar para um outro médico, para que aquela documentação vá mais robusta, né? Para que na perícia a gente vá com mais documentação médica robusta ali para comprovar uma incapacidade, tá? Então, essa parte aí de verificação, de incapacidade, etc., do que pode ser solicitado a mais, sempre passa por mim também, e fica mais concentrado aqui em mim, tá? Então é mais ou menos isso. Vou deixar aí a caixinha de perguntas diante aqui do que eu falei. O que vocês tiverem dúvida, eu posso ir respondendo para vocês na medida do possível, porque agora eu vou começar a me ocupar com essas diligências e com essas verificações de planilhas e de processos, tá?